Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta mais uma vez para nos reunirmos, mesmo que à distância e virtualmente, para falarmos um pouco da nossa consoladora doutrina, falarmos um pouco de Jesus, né? A fim de que tenhamos nas consolações prometidas pelo Mestre o esclarecimento necessário para vencermos as nossas dores, as nossas angústias, para seguirmos adiante, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos no item 14 e 15, né, o suicídio e a loucura. Por que esse tema, por que estamos trazendo esse tema neste momento? Semana passada nos chegou uma solicitação de auxílio com relação a uma família que teve um dos seus desaparecidos, né? E esse desaparecimento trouxe a esta família um certo desequilíbrio, porque era um jovem ainda, e como saiu caminhando pelo mundo, desapareceu, não deu nenhuma satisfação, não deu nenhuma notícia, certamente que a família entra em desespero, entra em desequilíbrio, porque não sabe o que aconteceu. Não sabe se está encarnado, se está desencarnado, não sabe quais são as dificuldades que esse jovem esteja passando, enfim, as suas dores, as suas angústias e o porquê, principalmente, né? A grande dúvida que nos vem é o porquê as pessoas fazem isso. Por que as pessoas chegam nesse estado em que muitas vezes deixam tudo para trás, saem caminhando sem lenço, sem documento, como falamos, né? E muitas vezes sem documentos mesmo, às vezes num surto ou coisa que o valha. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos nesse item do suicídio e a loucura, que nos diz assim: a calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperados em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio. Quando nós encontramos esta colocação do Evangelho que fala a respeito das vicissitudes da vida, meus irmãos, quantos de nós não estamos sujeitos a esta situação, a esta condição? Muitas vezes nos deparamos com notícias que nos chegam que ficamos a meditar qual seria a nossa reação se estivéssemos no lugar daquela pessoa, se estivéssemos no lugar daquela família. E os Espíritos nos dizem sempre que, apesar de todas as nossas dores, apesar de todas as condições que se colocarem à nossa frente, devemos sempre ter fé, acreditar nos preceitos, nas promessas de Jesus. Certamente que quando alguém perde no sentido da ausência física, ou algum membro da família se desvincula por alguma razão, todos nós sofremos. E sofremos exatamente por isso, porque ainda estamos na era da tangibilidade, só acreditamos naquilo que nós vemos, só acreditamos naquilo que nós tocamos. E, consequentemente, nas consolações prometidas por Jesus, neste momento, nós não temos forças, ou muitas vezes até a razão, né, assentada e calma para meditarmos nisso. Claro, certamente que tudo aquilo que passamos
E da dor, mesmo da dor, devemos tirar lições, devemos tirar alguma experiência que nos melhore lá na frente ou futuramente, né? E fazer algumas considerações que muitas vezes, lamentavelmente, meus irmãos, nós não fazemos. Quantas vezes nós vivemos indiferentes a este ou aquele parente, ou a este ou aquele amigo, e quando acontece uma situação dessas, nós nos desesperamos, nós nos esquecemos de Deus, mas não paramos para meditar que o que aconteceu antes, porque ele não sumiu, quem sabe, de uma hora para outra. Alguma coisa pode estar se desenrolando há muito tempo, vinha se desenrolando há muito tempo, e nós não tínhamos sequer a percepção dessa situação. Até porque a gente, lamentavelmente, nós andamos alheios, muito preocupados na nossa correria de vida para darmos ouvidos aos irmãos necessitados. Não lhes percebemos, até mesmo dentro de casa, muitas vezes no meio dos nossos familiares, não temos condições de identificar as angústias, as depressões que vão se instalando silenciosamente neste ambiente, nessas pessoas. E quando este tipo de situação ocorre, certamente que a comoção é muito grande. E este processo de muitas vezes a pessoa deixar tudo para trás, dela largar tudo, abandonar tudo, é porque ela chegou no ápice, quem sabe, do seu desespero, como diz o texto, né? Da loucura. Mas é necessário ter fé. Apesar de nos defrontarmos com esta situação de ausência, de incertezas, e quantas solicitações nos chegam nas casas espíritas, nos perguntando, nos questionando, para que indaguemos a espiritualidade, se aquele irmão, se aquele indivíduo que saiu a andar pelo mundo, se está encarnado ou desencarnado. E na maioria das vezes, ao indagarmos os espíritos, quando o fazemos, se tivermos condições e permitido for para isto, invariavelmente eles nos respondem que aquele que está nesta prova está tirando, quem sabe, ensinamentos, levando a família também ensinamentos, no sentido de que se reúnam, se unifiquem na dor. E muitos de nós sabemos e temos alguma notícia, algum exemplo de famílias que se uniram na dor. Esta família deste jovem, certamente que está tirando lições, apesar de lições dolorosas e doloridas, está tirando lições para seguir adiante. Quem sabe para se prestarem atenção mais uns nos outros, para que se aproximem mais uns dos outros, porque assim são invariavelmente as mortes prematuras, em que o espírito, ao retornar à pátria de origem, deixa no seio da família um sentido de perda. Não é muito diferente de alguém que sai a andar pelo mundo, ou de alguém que sai para comprar na padaria ou no mercado e não volta mais. Uma criança, um filho, é para pensarmos a respeito. E essas reflexões nos trazem, com certeza, a fazer com que percebamos que nós temos que ser estar muito mais atentos aos nossos. Lamentavelmente, nos dias de hoje, temos negligenciado isso. Temos negligenciado em dizer eu te amo, temos negligenciado no carinho, na gentileza, temos negligenciado muitas vezes no bom dia, né, de nos reunirmos à mesa, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no jantar. Dificilmente nós fazemos isso e nos finais de semana, quando temos a oportunidade, às vezes nos distanciamos pela diversão. Nos fala o texto ainda que ocorre o mesmo do suicídio, excetuando-se aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura.
que se podem chamar inconscientes. É certo que sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz senão um dia, e de serem melhores nos dias seguintes, facilmente tem paciência, só se desespera se não vê termo aos seus sofrimentos. E muitos de nós, quando nos deparamos com essa situação, até porque a dor dos outros não dói tanto na gente. Então, a percepção daquilo que vai se daquilo que vai se nos cercando é extremamente importante, principalmente agora que estamos longe das casas espíritas, dos templos religiosos. Estamos longe da comunhão do Evangelho no lar. Pessoas que nós notadamente vínhamos acompanhando no convívio diário da nossa casa espírita, muitos se encontram em dificuldades e nós nos ausentamos disso. Certamente que ao voltarmos a nos reunir, teremos muitas notícias, talvez notícias dolorosas, muitas notícias daqueles irmãos que nós nos desencontramos nesse período de ausência. Então, aqueles que temos o conhecimento desta situação, vamos auxiliá-los nas preces, nas orações, no Evangelho no lar. Fazer com que a esperança se renove a cada dia, orarmos para aquele indivíduo que por alguma razão saiu pelo caminho, que não sabemos estar encarnado ou desencarnado, qual é a sua situação, que é a preocupação principal dos familiares. É a pergunta sem resposta do porquê. Então, meus irmãos, Jesus, quando andou pelo mundo encarnado, nos dizia lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E os Espíritos, notadamente, que nos trazem sempre o incentivo, a referência, a fim de que tenhamos fé, que perseveremos e busquemos principalmente na prece, e para ocupar o nosso tempo e a nossa cabeça, para não pensarmos nestes indivíduos, nestes irmãos que saíram ausentes, nos ocuparmos na caridade, auxiliando aqueles que encontrarmos pela rua, auxiliando aqueles que vagueiam sem destino algum. É uma forma, primeiro, de exercitarmos em nós a caridade, ocuparmos o nosso tempo, fazendo a esses irmãos, e isto muitas vezes, estas situações muitas vezes se colocam para nos transformar nesse sentido, para que mudamos o rumo, mudemos o passo da nossa convivência, das nossas relações. Há sempre um propósito debaixo dos céus, para tudo aquilo que se passa conosco, para tudo aquilo que se apresenta à nossa frente. Então, a essas famílias, a esses irmãos que passam por este momento de dificuldade, na ausência de um filho, na ausência de um parente que desandou pelo mundo, não se desespere, tenha fé. E temos a certeza de que no caminho escolhido e trilhado para este espírito há uma razão. Que nós estejamos sempre em preces, rogando ao plano maior que possa dele tomar cuidado. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, Jesus não vai nos desamparar. A espiritualidade não vai nos desamparar. A espiritualidade não desamparará aquele que caminha a passos incertos. Ele estará certamente aqui amparado de alguma forma. O seu anjo da guarda, o seu mentor com ele, por certo vai caminhar.
E se ele encontrar dificuldade, será consolado. Se houver, por alguma razão, em resgates pretéritos, e isto nós nos esquecemos quando estas situações se nos apresentam, qual é o passado desse indivíduo? O porquê isso está acontecendo agora? Jesus não nos desampara. A lei de Deus é justa, embora nós não tenhamos esse entendimento. Diz assim ainda: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. Ou, numa palavra, as ideias materialistas são os maiores estimuladores desta situação. Trazem a covardia moral quando se veem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, se não está trazendo junto desta consequência a de que, se são infelizes, não tem nada melhor a fazer do que se matar. Aqui ele fala também do suicídio. Porque muitas vezes, meus irmãos, esses que saem desta forma, saem a buscar uma morte incerta, saem a buscar um suicídio distante da família, para que não tenha a família nenhuma dor maior. Claro, e não pensa que a dor do desaparecimento é muito maior do que a dor da morte ou do desencarne, porque pelo menos no desencarne e na morte, nós sabemos onde ele se encontra. Sabemos que seu corpo foi para a sepultura, sabemos que o espírito volta para a pátria de origem, respondendo por suas consequências. Mas no desaparecimento é uma dúvida constante. É uma forma de tortura lenta e muitas vezes silenciosa que vivemos, na incerteza das perguntas sem respostas. Mas eu vos peço, e peço a todos aqueles que têm algum conhecimento de alguma família ou de alguém nesta situação, quando possível, que elevemos os nossos pensamentos a estes que desapareceram, a estes que sofrem com o desaparecimento, que Deus, na sua misericórdia, possa confortá-los, que Jesus, no seu amor, possa ampará-los, que os benfeitores espirituais possam trazer conforto ao coração, e se possível for, peçamos em nossas preces que os Espíritos Consoladores possam trazer a esta família em momento de sono, como se um sonho fosse, notícias consoladoras desse irmão, para que vá colocando em seus corações, gradativamente e paulatinamente, o conforto, a esperança, a fé, para que não nos desesperemos. Bem-vindo, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, é que Jesus nos fala nas bem-aventuranças. E neste capítulo, bem-aventurados os aflitos, Jesus fala a respeito disto. Então, estas aflições que passamos, tenhamos fé, meus irmãos. Eu sei que não é fácil, porque não estamos vivendo a situação, para nós é muito mais confortável falar a respeito, mas tenhamos fé. Como dizia Chico, isso também passa. Então, que façamos as nossas preces pelas famílias, pelos desaparecidos. Que em nosso momento de evangelho no lar, em nossos momentos de vibrações, vibremos pelas famílias desajustadas por estas situações, pelos irmãos desajustados nesta condição, por todos aqueles que vagueiam pelos caminhos do mundo por alguma razão, andando sem destino, a passos lentos, muitas vezes a passos apressados sem destino algum. Que tenhamos, na promessa de Jesus, a força, a fé e a esperança para vencermos sempre. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que os benfeitores espirituais, que os mensageiros de luz, em suas orientações, possam nos trazer o conforto. Que tenhamos a oportunidade, apesar da dor, de olharmos para situações como esta
tirarmos lições, tirarmos ensinamentos, fazermos observações minuciosas das nossas ações diante daqueles que nos amam, diante daqueles que estão a conviver conosco no dia a dia. Muito obrigado e muita paz a todos, meus irmãos.